Caso queira fazer uma pergunta ao nosso convidado e comentar essa questão do João Emanuel, basta acessar o endereço tv.rdnews.com.br, que fazemos imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos a esse bate-papo. Obrigada, João Edson, pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. João Edson, o João Emanuel tem buscado realmente de todos os artifícios no judiciário, já que ele não tem conseguido resolver essas questões no legislativo? O vereador João Emanuel, ele perdeu credibilidade junto aos seus pares, principalmente com aquele vídeo, né, onde ele chamou os pares de artistas. Tem uma questão muito séria, diz que no Brasil a verdade sempre é perigosa. Nesse caso não sabemos se é verdade ou não é verdade, mas obviamente feriu porque ele ficou numa situação muito difícil. Se alguém ficar do lado dele, está assumindo a condição do artista, né? Isso politicamente não seria bom para o indivíduo. Então nós vivemos uma situação que é muito desfavorável hoje à continuidade dele dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Professor, qual foi o grande erro do João Emanuel, aquele que tinha toda a articulação com a maioria dos eleitos e de repente de um ano e poucos meses para cá ele conseguiu se desfazer dessas alianças? Olha, o primeiro grande erro que qualquer vereador pode cometer é ele ir de cara no enfrentamento com um prefeito que está assumindo naquele momento. Se nós pegarmos o total de voto do vereador mais eleito, no caso, o eleito com o maior número de votos foi o João Emanuel, é menos de 6 mil votos. Se pegarmos o prefeito, que foi eleito pela maioria da população, porque teve segundo turno, mais de 100 mil votos, então é incompatível essa disputa. E já no primeiro momento, ele assumindo a presidência, ele vencendo a presidência, vencendo esse embate, ele não buscou a negociação política, buscou enfrentamento político. E buscou enfrentamento político da formiga contra o elefante, e no momento onde o elefante é o herói popular. Mesmo assim, a gente teve a divulgação do vídeo por parte do GAECO e ver a imagem do presidente da Câmara explicando teoricamente como fraudar licitações pode ter sido o estopim para queimar essa imagem? Precisava de um grande motivo. Tinha iniciado todo um processo de embate, precisava de uma grande razão. E o João Emanuel deu a grande razão. E quando ele deu essa grande razão, foi da pior forma possível, porque não foi um ataque de um vereador à prefeitura. Foi o ataque do vereador justo a seus pares, justo àqueles que poderiam, numa situação desfavorável, estar ao seu lado. Além disso, o que eu falei no início da nossa entrevista, da judicialização dos processos por parte do João Emanuel, a revisão da decisão da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro causa uma estranheza à população, né, professor? Olha, a primeira questão, o Brasil é feito dos 3 poderes. Os 3 poderes deveriam ser distintos, autônomos, né? Quando você tem a judicialização, independentes, quando você tem a judicialização da política, e o Brasil está terrível nesse sentido, você estraga tudo, né? E a interferência da justiça faz com que a lama que é gerada hoje na Câmara de Vereadores de Cuiabá chegue até o judiciário. O cidadão que lá na área criminal já não confia mais na justiça, porque ele sabe que cada assassino das ruas, de uma certa forma, saiu da pena de um juiz, foi um juiz que soltou ele, já foi preso, é reincidente, ele começa a chegar na política também. A falta de credibilidade do judiciário faz com que as pessoas pensem as piores coisas possíveis numa decisão como essa. Qual seria o próximo passo? Vamos conjecturar, né? Qual seria o próximo passo que o senhor acredita que a defesa de João Emanuel deve adotar? Olha, eu acredito que o processo da defesa já está no limite. E o que deve ocorrer nesse tema é aquela questão do paciente terminal. É importante para Cuiabá, é importante para a Câmara de Vereadores, é importante para o Judiciário que cesse tudo isso. Qual a melhor forma de cessar? Que a votação ocorra. Que os pares decidam pela permanência dele ou pela cassação dele. É uma forma de o município desenvolver, porque quanto mais você segura, mais você puxa a ausência de credibilidade para a Câmara de Vereadores. Hoje todo mundo perde, inclusive o grupo a qual o João Emanuel pertence. E nós estamos aí à beira de uma eleição. O João Emanuel está puxando todo o grupo para a lama. E isso é muito ruim. Apesar de negarem que... ontem eu conversei com a Luciane Bezerra, deputada estadual, que é da mesma região do deputado José Riva, e eu perguntei para ela justamente isso, se há interferência, né, na avaliação das pessoas em relação ao grupo. Ela falou que é ruim, mas ela acredita que cada um tem o seu CPF. O senhor não acredita nisso? Não acredito nisso. As coisas estão associadas. Fulano é parente de fulano que puxa ciclano, tá. E estamos falando do maior colégio eleitoral. Talvez isso não vá refletir lá em Juara, em Rondonópolis, mas em Cuiabá está refletindo. A população está associando os grupos. Quando alguém olha para a permanência do João Emanuel, não enxerga que é ele sozinho que está fazendo isso.
Então é muito ruim para a política e muito ruim para os políticos. O estrago que ele vem causando no meio político, nunca na história de Mato Grosso alguém causou. Júlio Pinheiro falou de pressões que os vereadores têm sofrido para a votação ou da perda de mandato ou não do João Emanuel. Acredita que isso tenha ocorrido realmente dos grupos políticos? Olha, não dá para você imaginar que uma Câmara de Vereador não sofra pressão. Dizer isso é chover no molhado nesse momento. Possivelmente é a pressão dos dois lados, né? Agora, faz parte do jogo político. O que a gente lamenta é o uso da máquina do judiciário para um processo desse que deveria ser discutido justamente na Casa do Povo, na Câmara do Povo. A interferência jurídica, ela é muito ruim, ela é maléfica à política brasileira, que já é tão decadente. Para encerrar nosso bate-papo bem rapidinho, professor, os respingos da possível perda de mandato de João Emanuel não chega somente ao próprio vereador. A gente tem falado muito, por exemplo, do Toninho de Souza, que é o presidente da Comissão de Ética e colega de partido do João Emanuel. Acredita que ele pode sofrer alguma retaliação, represália do partido? Olha, eu sou defensor que o mandato de qualquer político pertença ao partido. E o político ele tem autonomia de seguir o partido ou sair do partido. Então, o vereador ele tem que exercer agora a sua personalidade, mas ele não pode ser maior que o partido. Se a decisão dele for contrária à do partido e o partido achar por bem que essa decisão não é aceita, estamos dentro da legitimidade do processo político. Não existe nada de estranheza em relação a isso. A partir daí ele pode sofrer um processo de infidelidade partidária, é o que se fala nos bastidores. Mas é melhor para ele nesse caso? É melhor para ele nesse caso. Por quê? Nessa situação, porque veja bem, eu tenho que partir do princípio do olhar da sociedade, do olhar do eleitor, e partir do princípio do olhar do caráter do político. Ele tem que fazer uma definição. À medida que ele toma uma posição, ele ganha uma identidade política, coisa que poucos políticos têm. Tá certo, professor. A gente agradece a sua participação aqui no RDTV. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui.